Graça e paz, amado, corra linda do Senhor, maravilha do Eterno. Você é joia preciosíssima. Você é abençoado, abençoada de Deus. Mais um café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1. Hoje nós vamos estar lendo o versículo de número 20, ok? Mas antes eu quero te agradecer, você que se inscreveu no nosso canal, né? Muito tem nos ajudado. Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Muito bem, tá lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 20. Atos dos Apóstolos. Nós tivemos no café passado falando sobre Atos dos Apóstolos também. Discorremos o versículo de número 11, né? Falamos alguma coisa a respeito aí do versos 1, que é sobre a ascensão de Jesus, né? Até o versículo de número 11, né? E escolhemos o 11. Estamos dividindo esse capítulo em duas mensagens, né? Hoje nós vamos falar do versículo 20, que é do ponto 12, o versículo 12 até o término, que é o versículo 26, ok? Mas você que não se inscreveu no nosso canal, me ajuda aí, gente, corre lá, muito fácil, nas letrinhas azuis, é só você clicar que te direciona para o YouTube, lá você clica em inscrever-se, é automático, e também vai no sininho para receber todas as nossas notificações. Versículo 20 está escrito assim: porque o livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e torne outro o seu bispado, ou discipulado, né? Aqui, nessa parte, vem ensinar para nós a substituição de Judas, do apóstolo Judas, né? Ou bispado aqui, seria bispado que seria o apostolado, melhor dizendo, né? Então eram 12 apóstolos e um se perdeu. O próprio Jesus disse que aquele era o filho da perdição, né? Todos que vieram até ele jamais lançou fora, mas a não ser o filho da perdição. O próprio Jesus usa esse termo. E Salmo aqui está discorrendo para nós, é o Salmo 69, versículo 25, e o Salmo 109, versículo 8, tá? Que fala sobre esta expressão que o apóstolo Pedro usa quando lá estavam reunidos no cenáculo, porque receberam ordem do Senhor Jesus de ficarem lá em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. Interessante é para nós aqui observarmos que voltaram para Jerusalém, diz o versículo 12, né, do Monte das Oliveiras, onde Jesus foi assunto aos céus, o qual está perto de Jerusalém, a distância de um caminho de um sábado. E entrando, versículo 13, olha só, e entrando subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, e Tiago, e filho de Alfeu, e Simão, o zelador, e Judas, o irmão de Tiago, que eram dois Judas, né? O irmão de Tiago e Judas Iscariotes, o que suicidou. Versículo 14. Todos esses perseveravam unânimes em oração e súplicas com as mulheres Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Quer dizer, Maria já teve vários filhos e filhas ali, né? No decorrer do tempo, que ela foi virgem para receber a Jesus, o nascimento de Jesus, que foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Depois ela teve vida normal com José, ela teve relação sexual normal e teve filhos e filhas. É o que o texto está ensinando para nós aqui. E tem um versículo que me fugiu agora, mas posso trazer no outro café, fala até o nome deles, dos irmãos de Jesus e das irmãs de Jesus, tá? Então, aqui, Maria, mãe de Jesus, e seus irmãos, quer dizer, estavam lá também aguardando a descida do Espírito Santo. Naquele dia, Pedro se levantou no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, né, que estavam lá no cenáculo reunidos, tinha 500
mas 380 desistiu, foi embora, eles, unânime em oração, né, perseverando em oração, ficaram 120. Pedro então lembra desse texto que nós lemos aqui, que diz em Salmo que no lugar daquele que se perdeu deveria se levantar outro. É onde eles pesquisam entre eles, desde o batismo de João Batista lá no Rio Jordão, que participaram, até a morte de Jesus, discípulos que acompanharam, que poderiam serem apresentados seus nomes. Então foi indicado 2 nomes, o de José e de Matias, né? Então lançaram sorte sobre eles, orando, lançaram sorte entre um e outro para ver qual que seria o eleito, e foi Matias o eleito, tá? Mas é interessante a gente reportar isso daqui, né, para preencher aquele 12º que foi que Judas se perdeu, suicidou, e ele pulando de um precipício com uma forca, com a corda no pescoço, rompeu-se, e ele se arrebentou todo, até as partes internas, intestino, tudo saiu para fora, né? A parte estômago, tudo saiu para fora, as vísceras dele saiu, né? E no momento de se enforcar no alto de uma árvore, lá num precipício, tá? São coisas assim terríveis. O próprio apóstolo Pedro, ele fala sobre isso aqui nesse texto. Se nós, para a gente não assim, ganhar tempo, mas você pode ler em casa, você vai ver, ele fala sobre esse detalhe, e que era justo que escolhesse um deles, e foi escolhido Matias. A gente não vê obras de Matias como apóstolo, igual os outros, se vê muito mais, né? Até porque também Paulo questiona, dizendo, vocês tinham que ter me esperado, eu que seria o 12º, porque lá na frente, nós vamos estudar o livro de Atos, e você vai ver lá no capítulo 9 que ele vai ter um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Mas, né, isso é uma outra história, é mais para você entender que há teólogos que defendem, né, porque o apóstolo Paulo reclama isso. Fala assim, vocês não tinham que ter lançado sorte, vocês tinham que me esperar. Mas claro que eles oraram, né, e é assim mesmo, é igual democraticamente, quando vai suceder alguém, nas igrejas geralmente é assim, se ora, aponta-se nome, debaixo de oração, de consagração da vida, né? Uma reunião é feito a escolha democraticamente, pelo voto, né? E o voto geralmente é secreto, colocado numa urna, e ali é colocada uma comissão que vai contabilizar aqueles votos aos olhos de todos para verem, né? E então aquele que tiver mais votos, esse é eleito. E foi o caso aqui não foi eleição por eles, foi colocar o nome dos dois e fazer um sorteio entre os dois, né? Antigamente usava muito isso, que era uma pedra chamada Urim e Tumim, e entre elas foi o caso quando descobriram lá na família de Acã alguém, né, que tinha praticado um delito não, um pecado grave, que foi Deus tinha ordenado quando invadisse Jericó, a cidade de Jericó, não ficasse com nada dela. E lá Cã, ele achou lá ouro, prata, uma capa e tal, ele achou, agradou daquilo, escondeu debaixo da sua tenda. Mas não tem jeito, Deus tudo vê. E eles foram para uma próxima guerra contra Ai, e era tão fácil de ganhar aquela batalha, perderam ela. Contra uma fortaleza que foi Jericó, eles venceram. Os muros de Jericó caiu, eles entraram, desbarataram todo o exército, matando a todos ao fio da espada, mas a ordem de Deus é que não pegasse nada. E aí alguém esconde. Eles usaram essa técnica, que é a pedra de Urim e Tumim. Entre as 12 tribos de Israel, saiu 2 no final, né? Você vai jogando entre uma e outra. Aí saiu daquelas 2, daquelas tinha os líderes de tribos, líderes, né, anciãos. Aí foi jogando, caiu a sorte justamente sobre quem? Sobre a família de Acã, aonde se descobriu que foi ele. Quando foram lá apertar, ele confessou e mostrou o feito, o roubo dele, né?
que aquilo Deus tinha ordenado para não pegar, ele estava tirando que não lhe pertencia, tá? No caso de Jonas, foi a mesma coisa, lançaram sorte no navio, lembra? Jonas fugindo, e ao invés dele ir para Nínive, que Deus deu ordem, ele pagou a passagem, desceu lá para o porto, né? Pegou o navio e pagou a passagem para um lugar muito mais longe, que era Tarsis. E no meio do caminho pegaram uma tempestade, começaram a perder tudo, os prejuízos foram grandes, e eles então entenderam que, clamando aos deuses e tudo, que tinha alguém ali que praticou alguma coisa contra Deus, ele não sabia quem era. Eles foram lançando sorte, caiu sobre quem? Justamente sobre Jonas, que estava dormindo lá no porão. Não tem jeito. Aí Jonas confessa que ele que pecou porque Deus mandou ele para Nínive, e ele como profeta não quis ir, por desobediência estava indo para Tarsis. A nossa desobediência leva consequências aos outros. O navio perdeu a carga toda, teve que lançar ao mar para não afundar, e mesmo assim ele iria afundar se Jonas não confessa o seu pecado, né? Olha como que os prejuízos são grandes, né? Então, mas a gente aprende aqui que caiu sobre Matias, ele foi o escolhido, né, para preencher, porque usando a base bíblica, Pedro usa esses dois textos aí de Salmos, tanto 69 quanto 109, né? Então, isso é muito importante, queridos, a gente está destacando para você conhecer o andamento da igreja, usando sempre da palavra. O que a palavra diz a esse respeito? Aqui se preenche o seu lugar, né? Orando debaixo de oração, escolhendo. Tudo bem, às vezes, igual Paulo questiona lá, dizendo, eu que seria o substituto e tal. Ele tem razões para pensar assim, porque realmente ele foi um baita de um apóstolo que fez mais do que os outros todos, mais do que os 11, tá? Mas eles ali não sabiam que iria cumprir aquilo que está na palavra, né? A gente andar na obediência. E debaixo de oração assim foi escolhido, tá bom? Só para você aprender a entender, né, que as coisas a gente tem que fazer dentro da orientação de Deus, a escolha dentro da orientação de Deus, debaixo de oração. Diz a palavra que eles tomaram a decisão debaixo de oração, né? Estavam orando e perseverando na oração. E agora eles tomam a decisão também debaixo da oração e do bom senso, dizendo alguém que já está conosco, né, que já tem uma caminhada. Isso é importante, claro, né? Dar oportunidade a quem já está na caminhada, né? E assim foram apresentados dois nomes, e assim a sorte caiu sobre Matias, e assim a igreja continuou a sua caminhada, e até o próximo café, para você compreender isso, como Deus, o Espírito Santo, conduz a igreja. Você vai ver coisas fascinantes, extraordinárias, maravilhosas, porque é a condução do Espírito Santo. A igreja não é comandada por Pedro, igual muita gente diz. Pedro comandava a igreja. Não. Deus pode usar líderes, mas quem comanda é o Espírito Santo. Pedro aqui toma a frente de lembrar que a palavra dizia aquilo, que precisava tomar uma posição e orar, assim como Tiago também presidiu o primeiro concílio. Nós vamos ver isso aqui, nós vamos passar pela palavra, você vai ver isso. O primeiro concílio foi presidido também por Tiago. E assim a igreja também, ela foi presidida lá na frente por João, né? E Deus tem as suas lideranças, mas a decisão é o Espírito Santo que dá. Aprove o Espírito Santo, está escrito sempre assim. O Espírito Santo nos constrangiu. Você lembra, nós estávamos falando sobre o apóstolo Paulo, que ele queria abrir trabalhos, frente de trabalho em determinados lugares, o Espírito Santo o impediu. Depois o impeliu, quer dizer, impulsionou a ir para outro lugar, numa visão que ele teve para Macedônia, quando ele estava lá em Troade, ele teve essa visão. E assim ele foi grandemente abençoado. Quando a gente anda dentro da orientação do Espírito Santo, né? Quando a gente anda dentro da orientação de Deus, que o Espírito Santo é Deus, aí nós avançamos, nós crescemos, nós desbravamos em todas as áreas da nossa vida. Recebe aí, porque o Espírito Santo, ele veio para não nos deixar sós. Jesus pagou o preço, esteve um período na terra, fez bondade, curou, libertou, salvou, porque ele veio para nos salvar na cruz do Calvário, dando a sua vida por nós, mas
não podia nos deixar abandonado. Ele foi para o Pai, foi assunto ao céu, você lembra? Nós, no café passado, falamos sobre isso, mas ele deixou o Espírito Santo para cuidar da igreja. E até aquele grande dia do arrebatamento, o Espírito Santo estará conosco, porque ele é que nos conduzirá ao encontro de Jesus nos céus, ok? Recebe aí, que o Senhor é maravilhoso demais. E eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, coloque essa vida nas tuas santas e gloriosas mãos, para que o Senhor opere, ó Deus, em nome de Jesus, abrindo entendimento, dando graça, ó Deus, sabedoria, para receber a tua palavra e, Senhor, aplicar na vida diária. Pai, eu coloco nas tuas mãos também a minha gratidão pelo resultado das nossas orações que o Senhor tem nos dado. Muitas bênçãos temos recebidos aqui, e a última agora foi da nossa pastora Glória, esposa do nosso pastor Plínio, que chamo sempre carinhosamente do nosso bispo, nosso presidente. E a sua esposa passou por um procedimento ali, uma válvula no coração, e está bem, louvado seja o teu nome, está em Juiz de Fora, mas brevemente estará conosco, talvez amanhã ou depois da manhã já. E nós te louvamos por essa maravilha, que o Senhor ter feito esse milagre extraordinário, ter levado nas mãos certas, dos profissionais certos, porque o Senhor também usa os médicos, e para os recursos certos, e por ter dado certo o procedimento, aquele choque na válvula, né, que fez com que a tua filha voltasse ao normal, a válvula do coração, e ela pudesse, ó Deus, estar agora tranquila na graça do Senhor. Muito obrigado, Pai amado. Muito obrigado também pela vida da Yolanda Pinho. Te peço que o Senhor olhe a causa da tua filha, lá do Rio de Janeiro. Abençoa sua família, sua filha Monique, e também, ó Deus amado, seu neto José. Toma nas tuas mãos, meu Pai. Companheiro da Monique também, abençoa ele, dando a graça do Senhor. Eu oro pelo Jorge Luiz Rodrigues também, família. Oro, meu Pai, pelo Paulo César também, está sempre curtindo nossos vídeos, faz parte de vários grupos aí. Ó Deus, abençoa teu filho, a família dele. A Márcia Cristina Américo também, família. Deus, coloco nas tuas mãos também a Alcina, minha prima, Alcina Lúcia, lá de Vicente Carvalho, Rio de Janeiro. Coloco o Mauro também nas tuas mãos, meu pai, meu primo também, está passando por um momento difícil de enfermidade. Coloco nas tuas mãos. Deus, também meu tio Antônio Silveira, coloco nas tuas mãos, meu Pai, também. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. A Valdelice também de Santa Marta 2, Deus, que tem sempre pedido aqui oração pela sua causa. A Vivian Fernandes também, cantora, adoradora do Senhor. Abençoa sua filha, ministério dela, meu Pai, família dela, no poder do nome de Jesus. A Nelma Kumaru também, seus filhos e netos, sua família. Deus da graça a todos os nossos, aqueles que curtem os nossos vídeos, a todos aqueles, Senhor, que comentam os nossos vídeos, a todos aqueles que visualizam ele, todos aqueles que estão inscritos no nosso canal. Toma nas tuas mãos, que tem nos pedido amizade de todo esse mundo afora, meu Pai, dá graça no nosso ciclo de amizade, em nome de Jesus. Eu oro agradecido, Pai Santo, em nome de Jesus, amém. Esse foi mais um Café com Deus, gente. Senta o dedo aí, me ajuda e vamos compartilhar, aleluia.